Pessoas estão recolhendo os feridos, empacotando os mortos à janela do sistema. Diz que as recompensas estão sendo discutidas para aqueles que mais contribuíram para os cenários. Doc segurando uma pedra nas mãos. Se volta para a voz de alguém que diz a ele que acaba sendo ele. O Dojo King que Michio estava falando? O homem tira o chapéu para cumprimentar Doc. Mas o Doc Wu reconhece dizendo seu nome. Takashi, ao qual ele pergunta se ele já o conhece. Doc fica na frente de Takashi e pensa que esta é uma pessoa cujo patrocinador é uma constelação de última geração, associado à lenda de Yamato. Não Orochi. Ele diz que sabe que tinha um roteiro sobre Tatsuka no Tsurugi. Kakashi cuidadosamente leva a mão à boca, em frente ao Doc, e diz que é assim, e que John provavelmente contou. Takashi fica contra o pano de fundo dos ossos do monstro e diz que não achava que o Doc realmente mataria o monarca de 8 cabeças. E isso, graças a ele, eles conseguiram evitar muitos problemas. E que ele definitivamente pagaria por essa ajuda. Doc olha para o leitor com surpresa. Doc olha para baixo com o olhar abatido. Ele pensa que evitar problemas não é exatamente uma formulação apropriada. E ele não chamaria assim, Michio chama o Doc, que neste momento guarda a pedra em sua capa. E ele olha para ele. Michio segura a bandagem em seu ombro e olha para baixo com uma expressão abatida. Doc olha para o leitor Michio. Na frente das pernas do Doc, o herói diz que sente muito que isso aconteceu com Izumi, mas Michio responde que não foi culpa do Doc. Michio olha debaixo de suas sobrancelhas com arrependimento. Doc olha com a cabeça erguida. Ele pensa mentalmente que o rei de Sen Yakuza, Izumi Haruki, foi um herói para Michio e ele o matou. E que é compreensível porque Michio está confuso, arrancado de seus pensamentos. Doc está assustado por alguém se virando em sua direção. Michio fica em frente ao Doc e se afastando dos arrependimentos. Diz que ele espera que eles ainda sejam capazes de lutar juntos. Doc fica em frente a Michio. Michio grita com lágrimas nos olhos e esperanças em seu coração. Doc diz a ele que ele já disse isso, mas o nome dele não é Kindu-sa. Mas Michio não o escuta. E grita que da próxima vez que eles lutarem juntos, ele vai superar Doc, para o qual o último, novamente, tenta dizer que seu nome é pronunciado de forma diferente. Mas Michio não o escuta. Michio se vira extremamente rápido e começa a fugir do Doc, sem nem mesmo ouvir o que ele estava tentando dizer. Um close do rosto surpreso do Doc. O sistema Windows informa que a constelação nascido do nariz do mar. E a tempestade está revelando seu nome. E que a constelação do matador de serpentes está mostrando interesse na encarnação de Michio Shoji.
espantado com a imagem do matador de cobras. No fundo, Doc acha que este é o proprietário original do SSS. Item de classe Tatsukano Tsurugi e o patrocinador original de Sumi, Susanoo. Michio corre até Takashi e os outros. Doc percebe que nesta rodada, o assassino de cobras decidiu escolher Michio. Michio fala bem com Asuka e Takashi. Doc acha que não deve haver problemas com os três no Takadome. Doc está contra o céu. Duas folhas caem perto da janela do sistema. Relata que o assassino de cobras, Constelação, é extremamente impressionado com Doc. Sim, bebe algum tipo de mistura que cura suas feridas. Rai e Pílula do Lee Hyun e Bak sentam um ao lado do outro. Rai diz que ela pensou que ia morrer. E que ele não entende que foi incrível o que aconteceu com ela. O que aconteceu depois de apenas algumas palavras. Lee Hyun, com um sorriso estúpido. Segurando um copo, ele diz que não se comportou assim. Mesmo quando o comandante inesperadamente veio Viello no exército. Para o qual diz a ele que ela vê que ele já está alegre. E, cheio de força, Lee Hyun com o rosto petrificado de medo. A perna de Junho aparece no quadro. E Lee Hyun deixa cair seu copo. Lee Hyun olha em volta com medo e chama o nome de você. Juni-hook, ele olha para o leitor com uma cara assustadora e diz que parece ter dito a Lee. Yan para segui-lo e pergunta por que ele não ouviu. Doc se afasta de Junho presunçosamente. Yan pede a ele para salvá-lo de Junho. Mas o Doc ignora esses pedidos. Alguém se vira para o Doc. Ele olha em volta e vê Yu-Sun puxando-o pela manga. Doc abraça Yu-Sun e acaricia sua cabeça. Ele diz a ela que ela se saiu bem e fez um ótimo trabalho. Legal. Vem até eles e diz que não foi nada difícil para ele. Lee Gil e Elzian lutando contra os braços de Diak. Discutindo sobre qual deles gosta mais de Diak. Um homem idoso se aproxima de Diak por trás. E Diak olha para ele. O homem percebe que as crianças realmente amam nosso herói. Avô fica em frente ao Doc. Com as crianças. Doc está no fundo deste avô de armadura. Ele está tentando lembrar o nome de seu avô. E se ele não se enganou, ele pensa que seu nome era Jeremiah. E que ele é um dos primeiros habitantes deste planeta que decidiram lutar contra os desastres. Em close-up, Jae-myung levantando a mão. Diz que eles terão um banquete real à noite. Mas observa que quase tudo dentro do castelo é destruído. Então, não há necessidade de esperar nada de especial. E que, se o Doc não se importa, eles gostariam de convidá-lo. Doc olha surpreso, perguntando que banquete é o castelo. À noite as luzes estão acesas nas janelas. Doc se pergunta que um banquete é quando todos estão bebendo e se divertindo. Os soldados bebem algum tipo de bebida laranja avermelhada.
A janela do sistema informa que o tempo restante até o final do cenário é de vários dias. Haibork e Pílula do Illyrian estão sentados à mesa. Pílula do está segurando sua orelha. E Rian tá pegando o kebab. Os relatórios da janela do sistema. Que o atual rei dos desastres desapareceu barris e caixas de álcool. A janela do sistema diz que, já que o desastre queria abandonar a execução do cenário, o sexto cenário termina cedo. Alguém diz isso. Ele pediu para trazer o melhor álcool do armazém. Como alguém perguntou, mas havia um problema. Galho está atrás de um barril. Ao lado dele está Doc segurando 4 garrafas. Callium diz que o problema é que o Doc ainda bebe. Ao qual o herói responde que em seu tempo é difícil conseguir álcool e mentalmente observa que todo o álcool está na Terra. Taxa de juros, baixa mundial, Doc pula na grade, segurando as garrafas nas mãos. Ele continua seu pensamento, dizendo que por causa disso, ele precisa coletar o máximo possível para fazer a bebida desejada. A janela do sistema percebe que a constelação assassino de cobras está interessado em sua receita. Doc derrama o álcool em algum recipiente. Doc derrama álcool em um recipiente. Todo mundo olha para ele. Doc joga o crânio e os ossos em um recipiente de álcool. Ele pensa que agora é hora de adicionar o que resta. Depois de Amato, no Orochi. As janelas do sistema notificam que a 8ª cabeça e 7ª cauda do monarca de 8 cabeças foram adicionados. Doc olha para trás em junho, que veio por trás dele e percebeu que o Doc parecia saber sobre o objeto escondido. Doc olha para o leitor com desagrado. Doc estende a mão para pegar a espada que June lhe entrega. Ele pergunta se ele pensasse que o profeta era um título de beleza e diz a ele para dar-lhe sua espada. O herói fica com uma espada perto do container. Ele pensa que eles geralmente não fazem isso. Mas ele não pode evitar. Doc mergulha a espada em um barril de álcool. Enquanto Rai olha com um kebab na mão e pergunta: por que jogar a espada em álcool tão fino? A janela do sistema que a legenda dá sentido às ações do Doc. O álcool no barril gira e começa a espumar. Álcool de perto começa a gorgolejar. O sistema relata que as lendas dos 8 cabeças, constelação monarca, e a constelação do assassino de serpentes estão se unindo. O álcool, torcendo em uma espiral, sobe acima do barril. A janela do sistema relata que parte da legenda está danificada devido à execução inadequada. Todos no prédio começam a olhar para o barril, de onde brilha uma luz dourada extremamente brilhante. A janela do sistema diz que, a lenda da mira, nenhum Mirakumono Tsurugi foi incorporado. A espada é cercada por álcool. A janela do sistema diz que a relíquia da espada celestial,
apareceu das nuvens amontoadas. Doc tira uma espada de um barril. De acordo com a lenda, apontar não Mirakumo no Tsurugi. É uma espada obtida da cauda decepada de um bêbado. Yamato, no Orochi. O herói lamenta que não era possível fazer tudo corretamente. Mas apesar do fato de que a receita não foi seguida, até o fim deve dar certo. A mão de Juni segura o punho da espada. Ele arranca das mãos do Doc, dizendo que pertence a ele. Os heróis estão parados por perto. Juni segura uma espada na mão direita. Ele tem um rosto severo à esquerda. Seu cachorro com total perplexidade em seu rosto. Ele está com raiva, eles o mataram juntos. Juni responde que ele deu o último golpe. É por isso que a espada é dele. Juni segura a espada na mão, na frente do rosto. Examinando seriamente Doc, pensa com aborrecimento. Porque ele não tentou tomar posse da espada. Mas ainda é desagradável que ele arrancou a relíquia de suas mãos. O líquido no barril começa a espirrar para os lados novamente. Doc vira a cabeça do barril. Nos redemoinhos da bebida. Na luz brilhante, outra espada aparece na frente do herói. Ele não entende o que está acontecendo. Na janela azul, a aparência de uma relíquia é relatada. Uma espada cortando a grama. Doc fica na frente dele, levantando levemente a cabeça, olhando com grande surpresa. Os olhos do herói estão bem abertos. A luz azul em que as palavras dizem que os nomes dão origem a lendas. E lendas são tecidas na própria realidade. No mundo do Starstream, Ain, no Mirakumo no Tsurugi, tem apenas 5 nomes. Doc pegou a espada na mão. Fica na grade em frente ao barril. Examina. Isso significa que há um total de 5 espadas. De variações de objetivo no Mirakumono. Não Tsurugi. E esta espada é apenas uma das 4. Que foram mencionados em métodos de sobrevivência. Mas nunca apareceu lá. O cara pegou a espada e a pressionou contra si mesmo, virando-se para John parado ao lado dele, dizendo a ele que esta espada é dele. Juni olha para frente com uma expressão fria no rosto e responde como você deseja. Doc dobra um braço no cotovelo. Segura uma espada nela levemente. Levanta. Examina cuidadosamente agora. Contanto que ele tenha uma espada em suas mãos, que pode matar dragões. Ele pode não ter medo de futuros encontros com eles. Tímido com um sorriso largo, Doc virou a cabeça para ela. Ela brinca que os caras estão brigando de novo. Sobre os pedaços de ferro. E pede para experimentar esta bebida, já que eles já terminaram. Ela segura as mãos cruzadas na altura do peito. Lambe os lábios atrás dela com vontade de experimentar a bebida. Há pessoas em pé, sorrindo timidamente. Um deles está segurando uma caneca de madeira na mão. Doc lembra que ela ainda é menor de idade. Fica de lado relógios. Chai
senta na grade, leva uma bebida de um barril para uma caneca. Um homem está ao lado dele com canecas nas mãos. Homens que já estão bebendo a bebida. Admirar seu sabor luxuoso. Ele permitiu que eles bebessem. Pensa que o álcool é fraco, mas aumenta as estatísticas. É feito dos restos de uma constelação. Embebido em mana e, claro, tem um gosto excelente, homens muito bêbados. Um deles com uma caneca na mão. Ri da piada do outro Doc. Atrás deles, pensativo e olhando um pouco para baixo. Ele chama a atenção para John, que está de pé à mesa com Lee. E preparando algo à direita deles. Comida está sendo cozida em uma tigela grande. Doc se aproxima deles, coloca as mãos nos bolsos do casaco. Pergunta por que o cara não bebe. Ele responde que não bebe o que os outros fizeram. Doc observa se ele realmente tem medo de veneno. June se vira para ele com um espeto na mão, em que vegetais e carne são amarrados. Um olhar determinado. Isso é porque todo mundo tem um gosto terrível. John franziu a testa e olhou para o Doc, que com uma expressão insatisfeita no rosto. Pegou um dos espetos deitado na mesa e começou a comer. Ele quer verificar o quão saboroso ele cozinha. Com o espeto de carne no rosto. Doc parou de comer e congelou. Abrindo bem os olhos, Lee se aproxima dos caras. Segura uma panela nas mãos. Inclinou a cabeça para o lado. Sorri. Doc está chocado e com raiva. Segurando um espeto com carne nas mãos. A garota pergunta a ele se não é delicioso. Ele concorda pensando com aborrecimento que não é suficiente. Além do fato de que June é o personagem principal. Ele também cozinha bem, e parece que esta é a comida mais deliciosa de sua vida. Um homem com cabelo branco segurando um arco e um violino começa a tocar. Os heróis ficam à mesa com comida. Doc coloca o espeto com carne no lugar. June para de cozinhar e eles se viram com um som. Shaik chega para pegar a caneca de bebida. Das mãos do homem, alto, o homem bebendo de sua caneca. As crianças com pão nas mãos. Todos congelam e se viram. Dois caras, um com um curativo na cabeça, que cobre metade de seu rosto. O outro com um gesso no braço. Também olhe na direção em que a música é ouvida. Doc vai para a saída. Um homem está tocando violino. Seus olhos estão fechados. Seu longo cabelo branco está em um rabo de cavalo. Suas roupas são brancas com elementos de vermelho e preto. Há uma luz brilhante da porta aberta do castelo. Doc fica de costas olhando para cima. A silhueta de um músico é visível. No telhado do castelo, as pessoas no castelo que estavam ouvindo a música começar a chorar. Doc subiu as escadas. Olha surpreso para a garota parada na frente dele. Ela está de costas. Ela tem cabelo ruivo curto e o chama pelo nome.
A menina inclinou a cabeça um pouco, olha para ele com um sorriso. Ela tem um olhar gentil em olhos amba. O vento sopra seu cabelo. Ela está usando uma longa capa branca com mangas curtas. Uma faixa marrom. Este é Ren. O homem parou de tocar, abaixou o arco e o violino. Doc pergunta como ela se sente. Ela responde que é estranho. Um homem com longos cabelos brancos olha para o céu. Ele tem olhos claros e cílios brancos. A cara dele, séria. Ren acrescenta que está feliz por não ter desistido. Os heróis estão parados por perto. Doc olhou para ela com surpresa. Ela levantou os olhos para o céu. Sorriu amplamente de braços cruzados na frente dela. Pergunta se os leitores poderiam imaginar uma paisagem semelhante. Enquanto lia seu mangá, seus olhos ficaram tristes e brilharam com lágrimas. Mas ele continuou a sorrir. Ele respondeu definitivamente. Pessoas em primeiro plano estão falando e rindo. Doc colocou a mão de lado. Perguntou a Ren onde Suyen estava. A menina respondeu que ela disse a ela um pouco sobre o básico da trama. E de repente, ela disse que tinha que ir. Tolkien ergueu as sobrancelhas e fez um olhar desdenhoso. No fundo, Suyen foge, saudando com os dedos médio e indicador juntos. Sorrindo astutamente, Doc está surpreso e desapontado. Que ela já pode ter fugido em busca do tesouro escondido. O cara olhou para Ren, ela sorriu. Olhou para a frente dela, dizendo que de repente pensou que talvez ela mesma fazia parte de um mundo criado por alguém. A festa continua. Longas mesas de madeira com comida e álcool. Alguém bebendo e conversando um com o outro. Ao fundo, dois homens colocaram a cabeça na mesa. Muito bêbado, uma vista do castelo e da cidade de cima. O vento soprando as folhas. Doc diz que talvez em tal mundo, tal coisa não importaria. Ren pergunta por que os heróis olham pensativamente para o céu. O cara responde que mesmo que este mundo tenha sido criado por alguém, ele nunca admitiria isso. Os heróis estão de pé de costas. Há uma luz brilhante da porta aberta do castelo. Doc colocou as mãos nos bolsos de sua capa. Ren virou a cabeça virando-se para ele. Admite que ainda tem ciúmes do autor. Que Doc leu, o cara pensou. Ele nem sabe quem é esse autor. A menina olhou para o Doc surpresa. Ele de repente se lembrou que, mesmo que ela tenha criado terras pacíficas, ela não trouxe pessoas aqui. Ela traz o dedo indicador para o canto da boca. Olha para cima pensativamente. E admite que depois que o mangá fechou, ela recebeu um e-mail dizendo que eles queriam emprestar a base da configuração do mangá dela. Doc está à sua esquerda. A menina baixou a cabeça. Profundamente em pensamento, trouxe seu punho cerrado ao queixo. Bem, então ela não se importou. E ela respondeu que, duas pessoas, fazer o que quiserem. Doc pede para lembrar os detalhes da carta. Não havia uma palavra sobre isso em formas de sobrevivência. Ele levantou a mão,
franziu a testa. Uma gota de suor em seu rosto. Talvez o endereço de e-mail ou o nome do remetente. A menina fechou os olhos. Coloque o dedo indicador no queixo. Assim que ela respondeu às mensagens, todos os e-mails nessa cadeia foram repentinamente apagados. Então ela não se lembra particularmente do endereço. Os olhos do Doc estão bem abertos. Suas sobrancelhas são atraídas para a ponte de seu nariz. Sua boca está ligeiramente aberta. Olhando para a Ren, que traz o punho cerrado ao peito. Lembrando que o endereço começava com a letra T. Tela do computador. O endereço do remetente no e-mail começa com T. Nas linhas que se dirigem ao Doc hoje a partir das 7:00, eles esperam que isso o ajude. Eles lhe desejaram boa sorte. Ele abriu a boca surpreso. Uma gota de suor escorrendo por sua bochecha. Na tela, são detalhes da correspondência. O nome de usuário TL123, uma mensagem dele, onde ele pede o endereço de e-mail, porque ele gostaria de enviar um presente especial, como uma correspondência de agradecimento anexada. Arquivo 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Doc inclina a cabeça a olhar intenso. Pergunta à garota que o nome era TLS1 123. Ren olha para ele congelado de surpresa. Homens no castelo sentados em um banco em uma longa mesa. Um deles está comendo carne. Outros estão segurando canecas com uma bebida nas mãos. Falando, a menina esclarece TLS 123. Doc está de pé com as costas levantadas à mão. Rain está parado na frente dele. Ela abaixou a cabeça colocando a mão no queixo, tentando lembrar de algo, mas em vão a garota atrás. Dedo indicador no canto da boca. E olhou para frente pensativamente. Ela tirou a mão do rosto. Seu dedo indicador estava ligeiramente dobrado. E ela fechou os olhos a uma aura vermelha e flashes de luz na forma de relâmpagos. Ao redor de seu rosto, seus olhos estão bem abertos. Eles se tornaram negros. Ela olha para o vazio. Diz algo Doc em estupor silenciosamente. Olha para ela. Levantou a mão, o olho do herói. Ele está chocado a uma gota de suor em sua bochecha. Ele pergunta repetindo o que ela acabou de dizer. O cara continua a olhar para ela com surpresa. A menina leva a mão para a gola de sua capa. Abre a boca levemente. Seus olhos estão bem abertos. Ela não entende do que ele está falando. A garota fica e olhou diretamente para ele com confusão. Traz a palma da mão esquerda para o peito. Uma breve descrição da garota aparece na janela azul. A lista de habilidades exclusivas de personagens é ativada. Doc chama atenção para a linha estimativa geral. É relatado que atualmente está sendo calculado. Ele olha para frente com os olhos bem abertos, congelado de surpresa com o motivo pelo qual ele está calculando mal. A palavra Pacífico é destacada na janela azul.
correu no perfil, olhando questionadoramente para o Doc. Boca ligeiramente aberta, janela azul. A linha criadora de terras pacíficas é destacada. Os heróis ficam opostos um ao outro. A menina se pega pelas mãos. Olha em seu rosto e pergunta a ele, para lembrá-lo do que eles estavam falando. Rain regalou os olhos de surpresa. Doc os lembra que eles estavam falando sobre seu mangá. A menina pergunta se ela escreveu o mangá. O herói congelou os olhos arregalados. Uma gota de suor em sua bochecha. Sua boca ligeiramente aberta. Há uma frase em um fundo preto. As letras são destacadas em amarelo e desfocadas. Diz, naquele momento, ela percebeu que este mundo não pertencia mais a ela. Houve um flash de luz à direita de Doc. Ele estremeceu, curvado, cobrindo a metade direita do rosto. Com a palma da mão direita. Cerrou os dentes, franziu a testa. Havia gotas de suor em sua bochecha. Ele não entendeu o que era. Uma vista do castelo de cima de uma varanda. Um homem fica na grade e toca violino. Suas roupas e longos cabelos brancos estão soprando ao vento. O Doc pensa se tal proposta foi nos métodos de sobrevivência. Uma longa mesa de madeira com comida e bebida. No lado esquerdo da mesa, um cara limpa a boca. Na frente dele estão pratos de sopa e lanches. Um homem com barba e bigode à direita colocou a mão no ombro. Um homem idoso com longos cabelos grisalhos em um rabo de cavalo. Uma barba e um bigode. Está batendo canecas com um jovem. Atrás deles, um homem de bigode e cabelo castanho. Com uma mão enfaixada sorrindo. Diz a eles algo. Doc está de costas. Levantou a palma da mão para a tela azul na frente dele. Ele adivinhou uma tela azul brilhante na frente do rosto de Ren. Ela regalou os olhos com grande surpresa. Um flash azul de luz à sua esquerda. Naquele exato momento, em primeiro plano. Há uma tela azul com informações sobre heroína. Acima dele, há um flash de luz na forma de um raio. Ren fica atrás da tela. Continua a olhar silenciosamente para frente, com os olhos bem abertos. Coloca o punho cerrado de sua mão direita em seu peito. E segura o esquerdo na área do pescoço. História completa do planeta. Um livro aberto em preto e branco. Na página há uma imagem de um castelo de cima. Um mês no céu no canto inferior esquerdo. Um pergaminho com a inscrição e um planeta conhecido como Terras Pacíficas. O pergaminho com a inscrição está terminado. E aconteceu maldito quando seu autor se tornou independente e livre do fardo do que foi escrito. Doc fica olhando para o céu na frente dele. Avisos nas janelas azuis. Ele está pensando o que vai acontecer agora com a história do mundo. Nas janelas azuis é relatado que ele passou a conhecer o planeta. Terras
pacíficas. Todas as criaturas de terras pacíficas olham para ele, sentindo sua existência, as criaturas de terras pacíficas. Começou a compor uma lenda sobre ele. A pequena constelação do pequeno planeta está feliz por ele estar aqui. A mão do Doc ele está de pé,